Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Não esquece, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Vamos continuar aqui na segunda pregação a respeito de vencendo o pecado, desse tema vencendo o pecado. E hoje nós vamos entender o pecado de uma forma que muitos acabam não se atentando. Por que muitas vezes as pessoas elas lutam para vencer o pecado e não conseguem vencer o pecado? Sabemos que vivemos hoje em uma sociedade que está pautada na ansiedade. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser veloz. Se algo atrasa 5, 2 minutos, as pessoas elas já ficam aí impacientes. E você sabe que a ansiedade, ela desanima as pessoas. Porque a pessoa que ela fica muito ansiosa por algo, ela acaba não tendo isso rápido, porque bem o Senhor Jesus disse que a nossa ansiedade ela não tem o poder de acrescentar sequer um milésimo, um segundo no tempo, no relógio. Então, a pessoa, ela está vivendo no pecado e ela tem esse desejo, olha, eu quero ser santo, eu quero viver uma vida separada para Deus. E ela começa ansiosamente uma busca para se libertar. Aí ela faz um propósito de 21 dias para poder se livrar do pecado, ela fica sem redes sociais, ela faz de tudo. E ali passa aquele período e aquela pessoa volta a cair, ela volta a errar, vamos se dizer aí, comparando ao uso das drogas, ela tem uma crise de abstinência e acaba cedendo. Então, como eu posso olhar para o pecado de uma forma que eu entenda como vencê-lo? Primeira coisa que você precisa entender é que esse pecado que te aflige, esse pecado que te persegue, esse pecado que te aprisiona, ele é um pecado que se iniciou através de um processo. Não foi de um dia para o outro que ele se estabeleceu na sua vida. Um dia ele entrou, mas ele não só entrou, mas como ele precisou se estabelecer. Então, a entrada do pecado e ele se estabelecer é um processo. Ele entrou e aí você foi cedendo, cedendo, dando espaço para ele, alimentando, dando a ele autoridade, dando a ele força, até um ponto que ele se torna o rei da vida de uma pessoa. Ele se torna o Senhor da vida de uma pessoa. Então aquela pessoa, ela está presa naquele pecado e logo ela já não faz mais o que ela gostaria de fazer. Quem comanda a vida dela é o pecado. Então, se para entrar houve um processo, para sair dele também é um processo. Por isso que muitas pessoas, quando elas procuram tratamento para seus vícios, ela passa por um processo de limpeza do corpo, um processo de limpeza da mente, um processo de limpeza da vida dela. Olha o que a palavra do Senhor, ela diz aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vou ler de novo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é a iniquidade? A iniquidade não é um pecado comum. Ela é um pecado cometido por alguém que sabe que aquilo é pecado. É o pecado consciente. É o pecado de quem sabe o que deveria fazer, mas não faz. Mas essa pessoa que hoje ela comete o erro, ela comete o pecado e ela sabe que ela não deveria cometer, ela comete por quê? Porque ela está fraca. Porque o pecado entrou e o pecado se estabeleceu. No início havia um choro, havia um arrependimento, e logo depois que havia esse choro, ela ia lá, se lançava aos pés e orava, mas o pecado ele vai se tornando comum.
ele vai se tornando normal na vida daquela pessoa. Então, esse pecado crescendo, a multiplicação da iniquidade acaba causando o quê? O esfriamento. Então, se para esfriar existe um processo, se eu tirar agora um café fervendo, um chá fervendo do fogo, ele não vai esfriar imediatamente, mas ele passa por um processo de esfriamento. O que então você precisa entender é que você precisa passar por um processo ao inverso. O processo de esquentar. O processo de se aproximando do Senhor a cada dia. A cada dia que você for esquentando, a iniquidade, ela vai subtraindo. Ao invés de ela multiplicar-se, ela vai diminuir. Então, se você quer vencer o pecado, entenda. Mas eu quero sair, eu não quero... Aí vem as promessas, né? Eu nunca mais vou fazer isso. Se você tiver frio, você vai fazer. Eu quero orar por você, vai cortar esse vídeo e a gente já entra com uma oração em nome de Jesus. Vamos orar? Fecha os teus olhos, é momento de falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos vivendo aqui, meu Pai, 7 pregações a respeito do pecado. E hoje, meu Deus, através da Tua palavra, através dessa mensagem, nós entendemos que o pecado, meu Pai, ele entra e a pessoa ela passa por um processo. O processo de se acostumar com o pecado, o processo até mesmo de gostar do pecado. Mas, Senhor, eu te peço no nome de Jesus, ajude, Pai. Ajude a cada uma dessas pessoas a passarem agora por um outro processo. O processo de libertação. O processo da libertação do corpo, que pede pelo pecado. O processo, meu Deus, de se libertar até mesmo na mente, pois a mente, meu Pai, maquina, Senhor, situações para o pecado. Seja esse pecado a mentira, seja esse pecado, meu Deus, a prostituição, seja esse pecado, meu Pai, até sentir o ódio, sentir a raiva. Talvez alguém tenha alimentado isso, mas hoje essa pessoa está entendendo. A Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que essa verdade, meu Pai, pregada aqui hoje, que esta pessoa precisa passar por um processo, ela seja, meu Pai, algo que vá levar esta pessoa à libertação. E se libertando, ela possa libertar a outros, Pai. Pois foi, meu Deus, a missão que o Senhor nos deu, que nós venhamos nos libertar, para que venhamos libertar outras pessoas. Pai, não deixe essa pessoa desistir, não deixe essa pessoa desanimar, mas que o Senhor fortaleça, meu Deus, a fé dela. Que o Senhor seja, meu Deus, a força que ela precisa para ficar livre de todo mal e ser abençoada. Meu Deus, eu peço ao Senhor, abençoe a todos. Que a bênção do Senhor esteja estabelecida sobre essas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique ligado aí para que você possa estar ouvindo as mensagens aqui em cada devocional. Fique com Deus e até a próxima.